Fala galera, bem-vindo à aula 9. E essa vai ser uma aula bem especial, tá? É uma aula que eu decidi colocar agora, não ia fazer isso agora, só que eu vi que hoje é um dos principais assuntos quando se trata de ter resultados com o site, né? Então eu acho que é essencial para qualquer tipo de desenvolvimento, para blog, loja virtual, o que for, pode ser qualquer tipo de negócio, certo? Eu vou contar um pouquinho como foi a minha história, de como eu cheguei na primeira página do Google, hoje como eu tenho resultados orgânicos, que eu não gasto com anúncio, e isso faz uma grande diferença até na questão de acessos dentro do site, para os artigos e tudo mais. Eu comecei a saga no SEO tem mais ou menos uns 3 anos, não entendia muita coisa, sempre fui curioso, então fui pesquisar, acabei entendendo um pouco do assunto e comecei a praticar algumas dessas técnicas, né, que a gente chama de técnicas SEO. São alguns checklists, outros são mais complexos, então são vários assuntos dentro de um só. Essa aula ela vai ser uma série de alguns vídeos, não vamos conseguir falar tudo aqui. Eu não sei se cabe também, porque pode ficar confuso. Então eu vou separar em partes. Essa vai ser a parte 1. Vou falar um pouquinho sobre os fundamentos também, tá? E algumas ferramentas que a gente utiliza, quais são os critérios que o Google prioriza, porque nos últimos anos ele mudou bastante. Na verdade, ele sempre está em mudança constante, então não tem como eu te falar que daqui 2, 3 meses eles mudem algum requisito igual mudaram recentemente. Então, são várias coisas que vão sempre mudar ao longo dos anos. Só que algumas dessas sempre permanecem, que são as boas práticas do SEO, né? Que vai desde o desempenho do site, certificado CSL, coisas do tipo que eu vou falar daqui a pouquinho. Tá. Hoje, o meu site, o site da agência digital, ele se encontra na primeira página do Google como criação de sites, certo? Então, quando a pessoa vem aqui, vou abrir pesquisar de novo. Vou fazer criação de sites. Certo? Ele mostra os primeiros, eles são anúncios, certo? Aqui é do Google Maps. E mais para baixo ele tem os resultados orgânicos. Hoje a minha empresa está na primeira posição aqui em São Paulo, tá? Isso é relevante também por região, né? Ele julga quais são as melhores empresas da sua região e ele faz um posicionamento melhor. Hoje eu me encontro na primeira página, só que, vamos supor, tem dia que eu estou na sexta posição, um dia na terceira, quarta e assim vai. Ele tem uma oscilação. Não estou sempre aqui, tá? E depende muito da região de onde a pessoa está acessando. E para chegar aqui foi um trabalho muito complicado, viu? Aprendi muito, errei muito, tomei alguns tombos, penalidades, né? E querendo ou não, a gente aprende com os erros. E são vários fatores que influenciam essa questão da primeira posição. Tanto que eu replico isso para clientes. Tem clientes que têm 33 mil acessos mensais no site. São coisas bem grandes. Tá? Aqui são alguns concorrentes. Normalmente, essa empresa eles estão sempre em primeiro também. Essa também é muito forte com o CEO. E hoje ocorreu de eu estar aqui na primeira posição como criação de sites. Eu apareço também como empresa que cria site. Vamos ver se eu vou botar por aqui. O site está aqui. Ctrl F. Colocar no plural. Hoje eu já não estou aparecendo com esse termo, mas tem dia que aparece. É bem aleatório às vezes. É por conta da questão de conteúdo. Tá? Eu vou acessar o site aqui só para mostrar mais ou menos como é que funciona. Então, os termos que eu priorizei são esses aqui, ó, criação de sites profissionais. Se eu vim aqui pesquisar, possivelmente eu também vou aparecer. Aqui, ó, Boxed, certo? Vou pesquisar criação de sites em WordPress, vamos ver se também vai aparecer. Já não aparece. Vamos ver mais algum termo. Criação de sites em São Paulo.
Já aparece na segunda posição. Tem mais alguma coisa? Desenvolvimento de sites. Essa eu não tenho certeza, mas eu acho que também aparece. Não, também não aparece. Eu não dei tanta relevância para essa palavra. Sobre a relevância, eu vou explicar certinho como é que funciona, tá? Que não é só colocar o texto aqui, tem N fatores. Vamos ver se eu acho mais algum. Esse é um site otimizado, será que vai? Apareço aqui também, entre as primeiras posições, certo? Esse é um termo bem bacana, porque hoje, quando você tem um site otimizado, vamos supor, você tem muito mais relevância que o seu concorrente. No meu nicho de atuação, que seria essa agência digital, é mais complicado estar sempre na primeira página, porque a concorrência é muito grande, as palavras-chave são complicadíssimas de subir, são coisas que não dá. Eu tenho um parceiro que eles trabalham com marketing digital. Se eu não me engano, eles são um dos primeiros no Google. Aqui, ó, SEO Marketing. Essa é a palavra mais complicada de subir no Google. Se a gente pegar aqui, a gente pega só as principais, ó. Raw Content, que ela é 100% focada em SEO. A Conversion, essa aqui é uma agência que eu praticamente aprendi muito com eles. Eles não começaram como agência, eles ensinavam bastante SEO. E eu aprendi bastante com eles. Resultados digitais também. Eles trabalham bastante a parte de SEO. Agência Mestre, essa eu conheço muito bem. Também aprendi muita coisa com o blog deles. Meio Patel, né, que hoje é um dos principais, mas só que não está batendo a Raw Content. Que hoje eles são os principais de geração de conteúdo SEO. Eu também vou falar sobre isso. É um tipo de marketing também, tá? E uma coisa que sempre está em mudança é o algoritmo do Google. Não tem como a gente prever o que vai acontecer daqui a um ano. Se eu não me engano, acho que foi em 2017, eles mudaram o algoritmo para um formato que eles priorizam primeiro o site mobile do que o site desktop. Eles mudaram. Tem até um artigo no site da empresa, vou deixar aqui na descrição para você dar uma olhada e entender como é que foi essa mudança. Se eu for comentar dela aqui agora, o vídeo vai ficar muito longo e muito teórico. Eu não quero isso. Eu quero partir daqui a pouco para a prática e mostrar o que a gente pode fazer dentro do WordPress e ter um melhor desempenho. Tá? E o que o Google prioriza na questão de desempenho do site, conteúdo e outras coisas? Uma das coisas mais importantes hoje são os certificados SSLs. Eu não sei se você reparou, quando você acessa um site que não é seguro, será que eu consigo acessar um aqui? Deixa eu ver se eu consigo pegar um. Quando você acessa um site que não é seguro, ele dá um alerta nos navegadores, agora dizendo que o site não é seguro porque não tem o certificado SSL. E isso faz muita diferença, mas muita diferença mesmo. E é um dos pontos principais para você conseguir um pouco mais de relevância no Google. Deixa eu ver se eu consigo achar um que mostre. Dos meus ele sempre vai mostrar. Deixa eu ver se eu consigo pegar algum concorrente aqui que não tenha. Vou pegar lá do final. Provavelmente vai ser mais fácil. Da última página. Vamos ver se isso aqui... Não tem um certificado. Esse também tem um certificado. Quando se trata de SEO, é sempre assim. Vou pegar uma clínica oftalmológica. Vamos pegar essa daqui, ó. Essa aqui não tem certificado. Ele aparece site não seguro. E isso também deixa o seu cliente meio desconfiado, né? Ele nunca vai ter, a conexão não é segura. Quando você tem um site com SSL, ele sempre vai ter esse cadeadinho aqui em cima, que vai te mostrar que o site é seguro, certo? Outro fator muito importante é a questão da hospedagem. Se você tem uma hospedagem otimizada, faz total diferença na velocidade de carregamento do seu site, que seria o desempenho, que foi o assunto da aula anterior.
tá? A mesma coisa o cache, ele prioriza sempre o cache. Sites que são bem otimizados, compactados, ele vai priorizar, vai dar mais relevância para esses sites. Um dos pontos importantes também é o tempo de registro de domínio. Deixa eu mostrar um exemplo aqui para você. Por exemplo, esse domínio do WordPress do zero, ele foi registrado recentemente. Só explicando, essa ferramenta é a que eu utilizo para fazer as análises SEO, tá? Mas eu vou deixar algumas ferramentas gratuitas na descrição também, que mostram praticamente o mesmo resultado. Aqui ele mostra todos os critérios que a gente precisa ter para o site ter um melhor posicionamento, seu conteúdo ser melhor visualizado. Tá? Então, mais para frente eu vou falar um pouquinho sobre essa ferramenta também. Ela é um investimento que vale muito a pena. Aqui você tem uma série de informações que você não teria gratuitamente também. Aqui, ó, como eu falei, do cache, tá? E tem um peso muito importante. Isso aqui é o nível de impacto que ele causa. Então, ele tem médio impacto em toda a otimização SEO. Tá bom? Tem outros critérios, que são a página 404, tá? E outro ponto importante são os metadados, que são as tags, né? Que é o título, descrição. Isso aqui é uma coisa que influencia muito, é meio que uma semântica de conteúdo, onde a gente tem algumas regras. Quantas vezes a palavra-chave precisa conter no H1, no H2, no H3 e assim vai. O H1, ele é o título principal do site. Aqui mesmo eu já posso ver que eu não tenho nenhum H1. Então, eu preciso colocar uma frase que eu quero dar relevância. Seria, por exemplo, criação de sites, que é o caso da minha agência digital. Tá? Então, eu preciso sempre pensar nessa parte de conteúdo aqui, que eu sempre preciso ter um H1 com o foco principal da palavra que eu quero subir, o H2 e o H3. H4, H5 a gente não utiliza tanto. Só quando tem muito conteúdo, vamos por um blog, na página inicial a gente não utiliza tanto isso. E esse H1 ele pode entrar em qualquer área do site. O ideal é na área principal do site. Seria a primeira visão de quem está acessando, mas não necessariamente isso funciona de praxe. O meu ele não está na parte inicial. Deixa eu até mostrar aqui. Vamos ver. Ele não se encontra na parte inicial. Aqui é um H2, tá? Minto, aqui é um H3 e aqui um H3 também. O H1, ele entra aqui, ó. Esse é o meu H1. Ele já está na parte mais inferior do site. E isso muda muito, tá? Vou fazer uma pesquisa aqui só para vocês verem como é que funciona. Quantas vezes a palavra criação de sites aparece, ó. Aparece aqui, aqui, aqui em cima no menu. Diversas vezes aqui, aqui também, tá? Tomar cuidado para não se tornar spam. Isso também pode influenciar bastante na questão do desempenho no SEO, tá? Eles podem te penalizar por você estar utilizando demais a palavra. Mas eu vou mostrar como é que funciona tudo certinho. Voltando. Então, outra coisa que influencia muito é a questão do sitemap. Hoje nós temos várias ferramentas da própria Google que a gente consegue se cadastrar e vincular nosso site. E ele pede uma série de informações também. O sitemap, ele é responsável pelo mapa de páginas do site. Desde, se você quiser, imagens, posts, páginas, categorias. Vamos supor que seja um site para imobiliários imóveis. Tá? Que mais? A versão mobile do site é muito importante. Esse é um dos itens de maior impacto no site, tá? Então, ter um site otimizado para o celular é excelente. É a melhor chave para o sucesso no SEO, tá bom? Uma coisa muito importante também é o link building. O que seria o link building? É um assunto muito mais complexo, não dá para falar completamente nesse vídeo, vai ser uma série de vídeos falando sobre a questão do SEO. E o link build ele é nada mais e nada menos que um link que vai de um site parceiro para o seu. Quando eu desenvolvo os sites, de praxe, eu peço autorização para o cliente, claro. No rodapé, preciso até verificar porque está offline o site do cliente. Ó. É um probleminha que a gente precisa resolver.
Tá? Às vezes é o cliente que esquece de pagar o domínio, ele não viu a taxa que ele recebe anualmente e acaba deixando o site offline. Esse aqui é o ponto crucial para você conseguir subir. Lembra que eu te falei que eu não apareço com algumas palavras? Porque eu foquei simplesmente nessa palavra aqui. Então, todos os sites que eu desenvolvo, eu peço autorização para o cliente e coloco esse link que é direcionado para o meu site com o termo criação de sites, tá bom? Aqui eu poderia colocar criação de sites em São Paulo, desenvolvimento de sites, criação de sites em WordPress. Então isso daria muito mais relevância para essas palavras. Só que o trabalho que eu fiz foi focado somente nessa palavra, que é onde eu tenho muito mais resultados. Não que as outras não tragam resultados, só que eu preferi focar nessa, tá? E o link build não é só isso, ele tem todo um trabalho por trás, que eu vou falar isso nas próximas aulas, tá bom? Outra coisa que influencia muito é conteúdo, que é o que eu estava falando sobre as palavras-chave, como é que funciona, sobre o H1, H2, H3 e o P, que seria o parágrafo. E isso faz total diferença no seu site. Tá? É o que vai fazer que o seu site suba no Google. Aqui ele mostra alguns termos que ele pesquisa dentro do site. Não é só isso, tem muito mais. Só que isso faz total diferença, certo? Outra coisa também são os dados estruturados. Quando você tem um blog, você precisa dizer para o Google o que é o quê? Qual a informação relevante, qual seria a data de postagem, coisas do tipo. Para fazer o teste, vou até mostrar ao vivo. Chama teste. O nome da ferramenta do Google é essa daqui, ó. Tá? Só fazer essa pesquisinha, vou deixar o link também na descrição, tá bom? E eu vou primeiro fazer com o meu, esse blog que a gente está desenvolvendo. Vou pegar uma postagem e vou fazer um teste. Vamos ver se ele vai retornar alguma coisa. É isso mesmo. Como a gente não fez o trabalho de SEO, ele não detecta nenhum dado estruturado. Agora eu vou pegar um site, o meu mesmo, e vou pegar uma postagem que tem esses dados estruturados. Vou pegar essa aqui mesmo. E isso faz total diferença para o Google também. Vamos supor que agiliza o processo de indexação e do Google entender o que o seu conteúdo oferece. Então ele já apareceu aqui para mim, ó, que foram encontrados 2 dados. Isso aqui seria uma arquitetura de navegação de posts, páginas, que seria, vamos supor que eu estou dentro do Quem Somos, e dentro do Quem Somos tem o Nossa História. Então ele pega isso também, tá? Categorias também, o que for necessário para ele entender qual que é o grupo que o conteúdo faz parte. Às vezes você está falando de criação de sites e você tem vários assuntos dentro dessa criação de sites. Você divide em páginas e ele consegue entender essa navegação, tá? Aqui seriam as informações do post, o tipo do dado estruturado, o link da página, o título, o nome do post, uma breve descrição, a informação completa do post, os links das imagens, são dados importantes que fazem diferença para Google, tá? E isso é um dos fatores principais e cruciais para rodar 100%. Eu vou mostrar agora para vocês como é que funciona a instalação do plugin que vai gerenciar esses dados estruturados automaticamente. Você não vai precisar criar isso trabalhando com HTML ou coisa do tipo. Então, você acessando o WordPress, clicando na área administrativa, é só você vir aqui em plugins, adicionar novo, certo? E a gente vai pesquisar essa ferramenta aqui, ó. Exatamente isso. O link também vai estar na descrição, tá? Então eu vou fazer a instalação dela, faça a pesquisa. Só retomando, plugins, adicionar novo, em pesquisa eu coloco ela aqui, tá? A gente vai instalar a seguinte ferramenta, ó, essa daqui, ó, tá? Eu vou deixar o link na descrição e o nome bonitinho. Vou fazer a instalação dela e ela vai ficar responsável
por todos esses dados estruturados. Então, a gente não vai ter que ficar criando isso manualmente, porque, na verdade, é um saco. Imagina se você tem 800 posts e você precisa criar isso do zero. Não é legal. Isso vai acabar prejudicando muito o seu tempo e eu prefiro no automático, tá? Então, quando você instala, ele já aparece essa mensagem aqui para você. É só clicar nessa primeira opção, Settings. Pode pular isso daqui, não é necessário fazer essa parte aqui, tá bom? Então, vou colocar como organização, vou colocar o nome do blog, vou pesquisar o logo. Tá? Para fazer o upload do logo, bem simples também, só clicar ali, enviar arquivo e selecionar no seu computador. Clica aqui, seleciona no seu computador, ou você pode clicar, segurar, arrastar e soltar aqui que ele faz o upload também. Como eu já fiz o upload, minha imagem está aqui. Eu quero que os códigos sejam inseridos no header, que seria o cabeçalho. Isso aqui eu posso manter do jeito que está. Essa default image, quando o post não tiver uma imagem, é o que ele vai exibir no lugar da imagem do post. Então eu vou pegar uma imagem padrão que eu já separei aqui. Deixa eu mostrar. Não é nada demais, tá? É só uma imagem com algumas informações. Tá bom? Então vou selecionar ela aqui. Aqui embaixo eu vou marcar algumas opções, que seria essa, tá? Essa também. E essa. O resto eu posso deixar padrão. Clico em salvar. Lembrando, como eu estou utilizando o cache, toda alteração que eu faço eu preciso limpar ele. Tá? Então eu vou clicar aqui, delete. Ele vai fazer todo o processo. Pronto. E agora eu vou fazer os testes dos dados estruturados. Então eu vou abrir o site. Vou pesquisar a ferramenta de novo. É o primeiro link, tá? Vou pegar essa primeira postagem aqui mesmo. E vou fazer um teste agora. Antes, ele não tinha retornado nenhum dado estruturado. Agora ele já me retorna mais informações, ó. Certo? A home, ela tem o dado estruturado diferente. Aqui ele aparece blog posting e a lista de categorias, tá? Vou fazer um novo teste e vou pegar a homepage. Ele já vai me retornar dados diferentes. E tudo isso no automático, certo? Então ele já me retornou o website, com o título do website e algumas outras informações sobre os artigos que eu tenho na home e a mesma coisa da categoria. Tá? Então essas são algumas informações importantes. Quando eu desço aqui, ó, ele aparece para mim que eu não tenho essas informações, tá? Então isso já foi corrigido. Vamos corrigir mais uma coisa, que seria o sitemap. O sitemap, eu preciso de um plugin mais específico. Então eu vou fazer a instalação de um outro plugin que também vai estar na descrição, o link e o nome. Então eu vou vir aqui em plugins, adicionar novo. Vou procurar. Deixa eu só pegar o nome dele aqui que eu já esqueci também. Se eu não me engano é iOSTA. Não. Vou colocar como CEO, que o nome dele é bem complicadinho, eu sempre esqueço. É esse aqui, ó. Yoast. Certo? Vou fazer a instalação dele também. Vou deixar o link na descrição. E ele vai ficar responsável pelo sitemap e algumas outras informações. E ele tem uma função muito bacana, que a gente vai falar sobre isso mais para frente, que é na parte de geração de conteúdo. Ele meio que faz uma análise, não, ele faz uma análise completa do post e fala aonde você tem que melhorar. Só que vai ter uma aula exclusiva falando sobre conteúdo, tá bom? Fazer a ativação dele. Quando você instala, ele já aparece aqui na barra lateral para você. Então é só você vir aqui em SEO, clica, nem precisa clicar no menu lateral, a gente vai usar o assistente de configurações. Clicando direto aqui em SEO, ele vai te dar essa página e você vai ter essa mensagem aqui, ó. Seria um auxílio na configuração. É só clicar em assistente de configuração
e preencher algumas informações. Ele pergunta se o seu site já está pronto para ser indexado ou ainda está sendo desenvolvido. Então, quando estiver pronto, eu marco essa opção aqui, opção A, do Next. Certo? Ele vai perguntar o que eu sou. Sou um blog, uma loja virtual, um canal de notícias, entre alguns outros. Corporação, a gente utiliza para sites que são empresariais. Seria, por exemplo, o site da agência digital, site de um consultório clínico. Não utilizo isso também. Canais de notícias também é legal. Só que o meu, ele se caracteriza como um blog. Então, vou colocar um blog. Ele vai perguntar se eu sou uma empresa ou uma pessoa. Eu vou usar empresa, tá? Então, vou selecionar automaticamente. Se eu colocar empresa, ele vai pedir o nome da empresa. Aqui seria o logo e os dados das páginas que você tem. Tá? Então, como que eu vou utilizar a empresa? Vou colocar aqui o WordPress do zero. Vou selecionar o logo. E agora eu vou pegar as redes sociais. Por enquanto, só temos Facebook, Instagram e YouTube. Tá? Vou copiar os links. Vou colocar o link do Facebook aqui. Vou pegar o Instagram também. Coloco em Instagram e YouTube. Também dou Next. Ele vai fazer algumas perguntas para você. Isso aqui é bem importante, tá? Se atenta a bloquear algumas coisas. Normalmente, eu sempre deixo somente os posts e as páginas. Qualquer outro conteúdo que entre aqui, que não seja referente ao site, vamos por imóveis, os posts, as páginas, eu não deixo ele indexar. Então, por exemplo, o Elementor, ele usa os modelos. Se eu deixar isso aqui habilitado, ele vai indexar todos os modelos salvos que eu tenho. Vamos supor, às vezes é um formulário de contato, que eu embuti em alguma página específica, e eu não quero que isso aconteça. Então, não quero que o mecanismo de busca coloque esses resultados no Google. Então, eu marco não e dou next. Deixo somente post e páginas. Às vezes, tem sites que trabalham com múltiplos autores. São pessoas que desenvolvem conteúdo. Como eu sou o único produtor de conteúdo, eu vou deixar que não. Não temos múltiplos autores. Por enquanto, né? Mais para frente, possivelmente, a gente coloque alguns colaboradores. Aqui ele já pede para você definir um título para sua página. Esse título seria o padrão para a homepage. Tá? Separador, não, aqui é o seu critério, o que você achar mais bonitinho. Eu prefiro o básico de sempre. Dou next também. E aqui ele pede para você se cadastrar na newsletter deles. Não quero também, vou dar next. Pronto, finalizei, vou dar next também. Aqui eles dão alguns treinamentos e falam um pouquinho sobre o plugin premium deles. Eu não acho tão interessante nesse momento, é um custo que a gente não precisa ter, tá? Eu mesmo não tenho com os meus sites. Eu faço tudo no manual. Então, no next também. Pronto, finalizamos as configurações básicas, tá? Então, agora, eu vou verificar se eu já tenho o sitemap disponível. Então, para verificar, é só você vir aqui, dar uma limpada no cache. Nunca esqueça de limpar o cache depois de alguma alteração. Vou digitar no WordPress do zero.com.br/sitemap.xml. Pronto, ele já gerou um sitemap para mim, tá? Vamos ver o próximo ponto que a gente pode melhorar aqui a curto prazo. Pontuação de backlinks, lembra que eu falei dos backlinks? Isso aqui são sites que retornam para o seu, sites de relevância, tá? Há algum tempo atrás, algumas empresas elas estavam praticando o SEO bomb, que é pegar o seu site e colocar em vários portais de cunho pornográfico, coisas do tipo que prejudicam o SEO, tá? Então, o Google ele mudou a questão do algoritmo. Ele começou a ignorar esses links, eles pararam de penalizar por ter tanto problema de outras empresas concorrentes tá tentando prejudicar o trabalho de outras empresas que sempre trabalharam certinho, nunca tiveram problema com utilizar técnicas desnecessárias, eles mudaram o critério. Só que isso daqui é muito importante para links bons,
Vamos supor, o que são links bons? São links de alta autoridade no Google, que eles têm bastante relevância. Então, quando você tem um link de volta desse site para o seu, é um puta de um negócio. Você consegue ter muito mais relevância no Google e subir muito mais rápido. Tá, possivelmente isso aqui já vai corrigir. Conta do Twitter não temos. Aqui ele pegou a conta do Instagram já. Certo. Estimativa de tráfego também não temos ainda. Isso vai melhorar conforme o tempo e eu vou colocando os resultados que a gente for tendo. Eu vou fazer uma análise. Às vezes ele pode demorar um pouquinho para liberar a questão das informações. Faltou uma informação importante. Aqui eu tenho a descrição. Vamos ver se ele vai estar faltando ainda. Possivelmente vai estar como faltando. Ele deu como faltando, tá? Então a gente precisa fazer a alteração. Para fazer essa alteração, quando a gente instala esse plugin, eu acho que a gente na verdade nem sei como pronuncia, mas é um plugin que eu mais utilizo para todos os sites. E eu tenho em todos. Quando você abre a página principal, que você vem aqui, não é o editar com o Elementor, tá? A gente vai editar ela sem o Elementor. Então é editar página e não editar com o Elementor. Vou clicar aqui, editar página. E a gente vai editar as informações principais. Quando você desce um pouquinho aqui, abaixo do botão de editar com o Elementor, ele tem algumas informações para você. Que seria o título, a descrição, a análise SEO, que eu comentei, e ela não vai entrar agora, somente depois, tá? Então, o que eu vou fazer aqui? Quando eu clico no título, automaticamente ele deixa eu preencher as informações. Vou deixar somente o título do site. Para apagar, é só passar o mouse para o lado, ou desculpa, a setinha para o lado, certo? Ou você pode apagar tudo e inserir somente título do site. Para inserir é só clicar aqui, ó, título do site. Essa parte já faz parte do plugin, tá? Sem ele você não tem essas opções. Slug eu não quero, então vou deixar somente o título do site e vou colocar criando sites em WordPress. Eu vou mostrar só a relevância desse termo que eu vou utilizar. Nas próximas aulas também vou falar de algumas ferramentas que são bem importantes. Por enquanto, não vou utilizar Neil, N-E-I-L, Patel. Vou pesquisar ele aqui, vou aqui em SEO Analyzer. Não quero isso, eu quero direto para ferramenta. Ferramenta SEO. Tá, eu vou colocar o meu site aqui só para vocês verem alguns resultados também. Essa é uma ferramenta gratuita, tá? Ela é parecida com a que eu utilizo, que é o Rank, só que ela é uma ferramenta gratuita. Eu quero que ele pesquise no Brasil. Cadê o Brasil? Cadê o Brasil? Aqui, ó. Brasil, português, Brasil. Vou refazer o teste. Tá, eu quero que faça de novo. Para garantir, para ele não pegar o como Estados Unidos. Não, F5, ele tá meio lerdinho. Mais para frente a gente vai falar a fundo dessa ferramenta, tá bom? Vou passar só por cima, só para mostrar um pouquinho da relevância da palavra-chave que eu escolhi. Na verdade aqui, deixa eu até trocar, que eu quero no singular. Vou fazer o teste e vou ver qual que é melhor. Então eu vou vir aqui, ó, ideias de palavra-chave. E vou fazer uma pesquisa. Criando sites em WordPress. São 140 pesquisas mensais. E isso aqui é a dificuldade que você tem para subir a palavra, tá? 140 parece pouco, só que não é. Não é pouco.
Você imagina 140 pessoas acessando o seu site por mês? E eu não vou trabalhar somente essa palavra, tá? Essa palavra eu vou trabalhar somente na home. Os posts, eles vão ter outros assuntos, então eles também vão ter a mesma, a mesma relevância da homepage. Deixa eu ver no singular. Ah, ele já estava no singular. Mas vamos ver de novo. Ele continua. Outra palavra muito legal é curso de WordPress. Vamos ver. Aí, ó, já tem mais buscas e ela é um pouco mais difícil de subir, tá? Esse aqui é o custo de cliques. Vamos supor que você vai fazer um anúncio no Google AdWords, você tem esse custo aqui por clique, tá? Então, vamos lá. Eu vou utilizar curso de WordPress. Acho que eu vou ter um resultado melhor. Vamos voltar aqui, onde eu coloquei criando sites em WordPress. Eu vou colocar uma hífen, vou colocar curso de WordPress. Vou aumentar um pouquinho aqui, colocar no formato certinho da marca. Abaixo eu vou colocar já uma descrição. Conforme você vai preenchendo, ele vai te dando o limite de caracteres aqui embaixo, ó. Certo? Enquanto ele tiver aqui, é porque tá ok, tá? Então, vou colocar aqui, criando sites do zero ao profissional em WordPress. E que mais? O grande diferencial que eu falo é de não precisar saber programação. Então eu vou colocar aqui na frente, ó, criando sites do zero ao profissional em WordPress e tudo isso sem saber programação. Faça parte dessa não vou colocar isso. Vou colocar conteúdos novos. Não, também não. Vou colocar aulas novas todas as terças-feiras às 20 horas. Sobre a questão da aula, eu resolvi mudar o horário, porque algumas pessoas perguntaram se não tinha como alterar por conta deles estarem trabalhando, não terem disponibilidade no horário que eu tinha estipulado, que seria às 3 horas da tarde. Então, eu estou mudando às 20 horas. Então, ficou toda terça-feira às 20 horas, que seriam 8 horas da noite. Tá bom? Assim todo mundo já jantou, tá todo mundo tranquilo em casa e consegue assistir tranquilamente, certo? E eu consigo tirar todas as dúvidas. Então, a descrição ela já ficou verdinha ali. Eu posso adicionar mais alguma coisa aqui, mas eu não quero. Tá no título também. Vou colocar aqui, ó. Aulas gratuitas. Vou colocar uma vírgula. Aulas gratuitas toda terça-feira. Certo? Perfeito. Já vou atualizar aqui. Vou dar uma limpada no cache. E vou refazer o teste aqui. Cadê? Atualizar. Vamos ver se ele já vai dar uma diferença. E esses fatores aqui são os mais importantes. Alguém te falar que aquilo é melhor, isso é melhor, vai pelas ferramentas. É sempre importante você ter um norte de coisas que sempre funcionaram, que sempre deram retorno para outras pessoas. Certo. Então ele já preencheu aqui para mim, ó, descrição, conforme que eu coloquei lá. Colocou o título. Minha pontuação de 59 já foi para 61. Vamos ver. O sitemap ele ainda não atualizou, mas ele vai atualizar. Tempo de registro de domínio, isso só com o tempo para resolver. Ele verificou que tem uma meta tag faltando. Seria a imagem. Essa imagem, esse erro que ele deu, é a imagem responsável pelo que aparece no Facebook. Tá? Então, para resolver isso, você vai fazer o seguinte, você vai voltar lá no blog, vai vir aqui, geral, deixa eu só lembrar, acho que é em recursos, não, aparência na pesquisa, geral,
Envio da imagem, certo. Não, aqui tá certinho. Mídia, não... também não. Redes sociais. Aqui, ó. Lembrei. Tá? Do Facebook. Então, você vai vir aqui em SEO, em redes sociais, Facebook, e você vai enviar uma imagem aqui. Também vou enviar a imagem padrão que eu coloquei, tá? Vou colocar essa imagem aqui, ó. Usar imagem. Salvar. Vou limpar o cache novamente. Vou voltar lá. Vamos ver se tem mais alguma coisa para corrigir. Pontuação do backlink só com o tempo. Isso aqui também vai demorar um pouquinho. Acho que quando corrigir lá em cima, já corrige aqui. Certo. Esse é o passo inicial para a gente ter um site bem otimizado, tá? Então, não tem muito segredo, não é muito difícil, você não precisa entender de programação. É só instalar os plugins certinho conforme eu ensinei na aula e ter tudo instalado bonitinho, configurado, pronto. E a gente consegue ter um resultado bacana com as informações no Google. Então a gente consegue subir as palavras e ter mais visitas, ter mais relevância, fechar mais negócios para os seus clientes. Então isso aqui é um dos pontos importantes para qualquer site. Não adianta só construir o site, ir lá e colocar na internet. Tem que ter um trabalho por trás, você tem que mostrar resultados para os seus clientes. Isso é um belo de um diferencial. Empresas, eles cobram uma fortuna por esse trabalho, certo? Uma fortuna. Você pode agregar valor ao site, cobrar um valor bacana pelo site e falar o que você vai fazer. Você vai dar maior relevância, você vai otimizar o site, fazer o que as outras empresas não fazem. Eu penso dessa forma. Vamos ver se corrigiu. Agora corrigiu. Ó. Ele já pegou a imagem que eu coloquei lá. Certo? Depois eu vou trocar isso aqui. Não consegui ter tempo para trocar, mas isso aqui eu vou trocar, vou colocar às 20 horas. Todas as imagens das páginas vão trocar também, dos vídeos, tá? Isso aqui é a melhor parte, você ter um muito bom na otimização móvel, que é o que faz diferença, né? É muito importante parar, analisar, resolver os problemas, igual a gente fez aqui. E qualquer dúvida que você tiver, deixa nos comentários. Não precisa ficar quebrando a cabeça para resolver um problema. Às vezes eu consigo te ajudar em alguma coisa que você está tentando resolver. Já pegou a conta do Instagram, aqui logo logo ele corrige e a pontuação aumenta também. Tá? Perfeito, é isso. Qualquer dúvida, estou aí. Vou deixar o e-mail de suporte também. Você pode enviar suas dúvidas e até mesmo sugestões do que eu posso desenvolver de conteúdo para vocês, tá? Então, a gente fica por aqui e as próximas aulas também vão ser de SEO, que são os pontos principais, tá? Entre uma e outra eu vou acabar mudando a questão da ordem das aulas, tá? Pode entrar alguma aula diferente antes das outras. Então, na próxima aula a gente vai falar bastante de backlinks, sobre conteúdo e os tipos de marketing que a gente pode trabalhar dentro do site, certo? SEO também é um tipo de marketing e ele se enquadra também no marketing de conteúdo. Tá? Então a gente fica por aqui e eu te vejo na próxima aula.